Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Este Vírus que nos enlouquece, de Bernard-Henri Lévy. Vamos ver se este vídeo corre bem, porque eu já gravei este vídeo. Portanto, há 2 semanas não consegui gravar vídeo porque tinha muito trabalho. A semana passada gravei o vídeo referente a este livro, mais outro vídeo sobre os usados de julho, mas correu muito mal. Correram os dois muito mal. Eu, no primeiro do Este Vírus que nos enlouquece, eu nem sei porque é que eu não gostei. Houve qualquer coisa que eu não gostei. Não sei se foi o tom, mas eu sou muito crítica, faço muita autocrítica. Mesmo o vídeo que eu publiquei anterior a este, eu sei que tem lá os pontos todos que eu queria dizer e tal, então eu deixei-o ficar, mas o tom, o meu tom, eu acho que já descobri porque é que eu não gosto, é porque é o tom que eu uso nas minhas aulas, só que nas aulas há uma interação com os alunos, eu sou interrompida, há uma conversa e quando estou à frente da câmara não há, sou eu aqui sozinha a falar sozinha na sala, portanto torna-se uma coisa assim um pouco estranha de visualizar, pelo menos para mim. Em relação ao vídeo dos usados de julho, eu decidi que vou juntar com os usados de agosto e depois faço um vídeo no final do mês, em princípio, mas acho que é isso que eu vou fazer, porque também não tinha assim muitos usados, por um lado. Por outro lado, eu resolvi fazer uma maquilhagem antes de gravar o vídeo, só que aquilo ficou, ridículo. Pus demasiado blush, não me apercebi. E não consegui. Assim, não vou pôr isto online, também é um bocado demais. E pronto, a saga de gravar vídeos para o YouTube, eu gosto muito de gravar os vídeos para o YouTube, acho piada, gosto de quando estou a ler os livros, já estou a pensar, ok, como é que eu posso falar sobre isto, ok, até parece que os leio com mais atenção, acho esse exercício mais interessante, nem sempre, alguns de ficção custam-me um bocadinho mais, porque eu nos de ficção procuro não estar tão alerta e procuro estar mais relaxada, vamos lá, mas neste tipo de livros que são um bocadinho mais de estudo tento estar mais alerta, por razões óbvias, não é? Mas enfim, realmente tem sido difícil gravar, eu quando não gravo é porque não dá mesmo, pronto, porque por algum motivo, que neste caso foi trabalho. O que é bom sinal, mas realmente não consegui, e depois no tempinho que tive, lá está, não gostei do que fiz e depois não tive tempo para voltar a gravar, a não ser agora, hoje, sábado. Hoje é 8 de agosto. Pronto, então vamos passar aqui para o livro, Este Vírus que nos enlouquece. Eu ouvi falar deste livro na TSF, portanto, uma entrevista com o autor, e eu lembro-me que na altura pensei, um livro sobre o coronavírus, já tão em cima, quer dizer, do acontecimento. Entretanto percebi que já saíram uma série de livros de outros pensadores intelectuais, filósofos, sociólogos, pardais ao ninho, sobre o vírus, sobre o futuro, sobre etc. Portanto, acabam por ser pensamentos, que é um pouco o que este livro é, um pouco alguns pensamentos soltos talvez não seja a expressão mais correta, mas pensamentos que foram reunidos sobre este vírus e que parece terem sido escritos assim de um fôlego só, num momento de alguma irritação por parte do autor, porque eu senti um pouco alguma irritação nas coisas que ele escreve, sendo que concordo com várias das questões que ele levanta aqui, da forma como ele vê, ou o ponto de vista de onde ele vê, é muito parecido com o meu ponto de vista. Outras questões vejo de pontos de vista um pouco diferentes, enfim, mas serve para refletir e serve para comparar, enfim, pensamentos também. Então, muito rapidamente, vou ler aqui a nota biográfica do autor, que está aqui numa fotografiazita. Oi, foca aqui, no fim do livro. Então, a biografia reza assim. Bernard-Henri Lévy nasceu na Argélia a 5 de novembro de 1948, tendo partido com a família para a França pouco depois. Epistemólogo de formação, e eu tive que ir ver ao dicionário o que é um epistemólogo, portanto ele estuda epistemologia, que é teoria do conhecimento ou estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das diversas ciências, com o fim de lhes determinar a origem lógica, o valor e o objetivo. Portanto, coisas assim complexas. Epistemólogo de formação, ingressou na filosofia pela porta da história das ciências e tornou-se um dos líderes dos chamados Nouveau, corrente filosófica, mediática e editorial, que surgiu em meados dos anos 70 do século XX.
representada sobretudo por militantes oriundos da esquerda maoísta francesa envolvidos na crítica ao totalitarismo. O filósofo e escritor foi considerado pelo The Boston Globe talvez o mais proeminente intelectual na França da atualidade. Assina uma crónica semanal, Le Bloc Note, na revista Le Point, e conta com dezenas de livros publicados, entre os quais La Barbarie à visage humaine, de 1977, o seu monumental Le siècle de Sartre, de 2000, Réflexion sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire, de 2001, Qui a tué Daniel Pearl, de 2003, ganhou o prémio Livros e Direitos do Homem, o vivíssimo diálogo com Michel Houellebecq em Ennemi Public, de 2008, Pièce d'identité, de 2010, prémio Saint-Simon, ou L'esprit du judaïsme, de 2016. Próximo de Michel Foucault, discípulo de Georges Canguilhem e autor de uma tese consagrada sobre a história da medicina, refletem este livro que nos enlouquece. Desculpem. Este vírus, eles escreveram refletem este livro que nos enlouquece em vez de reflete em este vírus que nos enlouquece, que está em itálico aqui no fundo. Eu acho que isto é uma gralha, mas ao mesmo tempo tem alguma piada. Então, este livro acaba por ser uma reflexão do autor sobre a forma como nós lidamos com o vírus, a forma como os governos lidam com o vírus, os vários governos, a forma como nós acatamos as decisões dos governos para lidarmos com o vírus também, acabando por falar de muito daquilo que o indignou ou até mesmo irritou sobre tudo isto que nós ainda estamos a viver. Eu tirei aqui uma série de apontamentos no próprio livro, portanto eu vou-me reportar aqui, não estranhem que eu esteja a olhar cá para baixo. O livro está dividido, então, pelo prólogo. Temos aqui o índice. O capítulo 1, Volta Michel Foucault. 2, Surpresa Divina. 3, O Delicioso Confinamento. 4, A Vida, dizem eles. E 5, O Adeus ao Mundo, com um ponto de interrogação. Cada um destes capítulos acaba por ser uma crónica, assim, basicamente, bastante fácil de seguir. Ele faz várias referências a outros pensadores, a outros filósofos, e às vezes começa o capítulo a dizer, como dizia não sei quem, ou enfim, a referir-se a algum pensador ou a algum filósofo, e eu penso, pronto, ok, então isto foi escrito para quem sabe estas coisas, que não é o meu caso. Mas ele logo a seguir esclarece, portanto eu achei isso, achei um livro bastante fácil de seguir por causa disso, porque ele vai esclarecendo, a comunicação é clara connosco, portanto ele quer deixar passar um determinado ponto de vista e eu senti que o objetivo dele principal era que quem o leia, seja leigo nestes assuntos ou não, perceba onde é que ele quer chegar. Pronto. Como eu disse, pareceu-me que muitos destes capítulos, muitas destas declarações que ele faz ou destas reflexões são sobretudo muito críticas e vêm de um sentido ou de um sentimento um pouco de injustiça ou de indignação por muitas destas, enfim, de todas estas situações que têm vindo a acontecer sob, enfim, esta... Ele às vezes parece que está a dizer, com esta desculpa agora que temos do vírus, alguns líderes mundiais estão a aproveitar esse pretexto para abusarem do poder e cometerem algumas, enfim, inconstitucionalidades ou ilegalidades. Agora, ele em nenhuma altura, eu pelo menos não senti isso, ele diz que nos devemos, enfim, despir das nossas responsabilidades. Se há um vírus à solta e se nós sabemos que, pelo menos no caso, enfim, das máscaras, que se todos usarmos máscaras estamos todos a proteger uns aos outros, então devemos fazê-lo. Portanto, eu não senti que ele estivesse a dizer esqueçam lavarem as mãos, esqueçam o distanciamento social, esqueçam o uso da máscara, etc. Aliás, ele aqui num dos capítulos até ridiculariza um dos países que, enfim, que pôs um evento qualquer acima da segurança das pessoas. Portanto, não é bem esse o sentido, pelo menos não foi isso que eu senti, daquilo que ele diz aqui. Mas eu acho que ele enfatiza muito a importância que é nós termos um sentido crítico do que vai acontecendo, de questionarmos, de colocarmos um pouco em causa. Então, no prólogo, ele vai enumerar outras epidemias que aconteceram no mundo. Fala nesta epidemia como sendo uma epidemia do medo,
sobretudo, e parece-me aqui que ele faz alguma comparação de outras epidemias que tinham resultados físicos muito piores e muito mais mortíferos, de uma maneira geral e para a população em geral, com esta epidemia que está mais centrada no medo de nós apanharmos um determinado vírus, neste caso o coronavírus. Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, é claro que isto depois prende-se muito com a minha interpretação daquilo que eu li, não é? É claro que eu acho que este vírus existe, claro, e acho que aqui, pronto, esta questão de nós nos protegermos uns aos outros tem a ver com o facto de não estarmos a entupir os hospitais, pronto, acho que basicamente prende-se sobretudo com isso, para que aqueles que mais precisam e que, enfim, aqui já está a entrar uma consideração minha pessoal, mas é um pouco assim que eu vejo, pronto, de forma a não entupir os hospitais, não só para doentes de coronavírus graves ou não graves, enfim, que precisem de ser tratados no hospital, mas também para todas as outras pessoas que têm que ir ao hospital, por outras razões que não têm nada a ver com o coronavírus, não é? Ele acaba por vir em defesa de ideias que se podem perder, e eu acho que ele fala aqui muito sobre isso, e é uma ideia que atravessa vários capítulos, que é a ideia da nossa liberdade. E eu acho que é algo que para ele é muito caro. E acho que daquilo que eu senti, do que li, é aquilo que o chateia mais. Porque apesar dele falar aqui, eu falo muito do que eu senti, pronto. Ele fala aqui de coisas muito objetivas, mas eu senti que, lá está, senti que o tom era bastante emotivo. Apesar dele falar, lá está, de coisas muito, muito objetivas, ele relata também várias situações que aconteceram em França, que é onde ele vive. Então relata acontecimentos históricos que aconteceram em França, etc. Portanto, factos, história, etc. Portanto, ele é bastante objetivo, mas ao mesmo tempo sinto esse lado mais emotivo de quem está chateado e preocupado. E sobretudo preocupado com esta questão da liberdade, da nossa liberdade e também da liberdade de pensamento. Foi o que eu percebi. Depois eu vou falar um bocadinho só de cada capítulo, não vou ler isto tudo, eu tirei aqui vários apontamentos, mas tenho que ter calma, não é? Senão isto vai ficar gigante e eu ainda quero gravar mais um vídeo a seguir a este. Bom, então no capítulo 1 ele fala de como os médicos e os cientistas são muitas vezes elevados a uma categoria de super-heróis e realça o facto de muitas vezes eles não se entenderem entre si. Isso é interessante. Eu olho para um médico ou para um epidemiologista, estou a dizer isto bem? Virologista, etc. Eu vou acreditar naquilo que ele me disser. Mas é verdade que, como em tantas outras áreas também especializadas e científicas da nossa vida, nem sempre há consenso. Isso é um facto. Então, ele aqui questiona essa elevação a um super-herói e ele fala aqui do género serem levado a telejornais, fazerem determinadas afirmações quando ainda não há consensos ou pelo menos uma maioria de consenso, vamos lá. Portanto, eles não sabem tudo e por outro lado, não têm, para além de não terem todas as respostas, há desacordos entre eles também. E depois dá aqui um exemplo na história em que se uniu a política com a medicina e relata um exemplo ocorrido em França em que se tratou de uma espécie de limpeza do género não permitir a pessoas que têm doenças mentais ou que têm casos na família de procriarem, por exemplo. E isto aqui, eu assinalei aqui página 28 e 29. Pronto, e estamos a falar da primeira metade do século XX, portanto também não foi assim há tanto tempo. E é engraçado, porque agora que eu digo isto, parece-me que também o Bernard-Henri Lévy está com medo. Está com medo do que possam levar a algumas ações que estamos a tomar agora. Entre elas, esta de elevar, lá está, o especialista a um cargo de... ou um papel de super-herói e os governos, enfim, servirem-se desses profissionais para atingirem os seus intentos. Parece-me que será também por aí. Depois, no capítulo 2... ele fala de uma narrativa que foi corrente por aí, de certeza que já ouviram ou ainda ouvem de vez em quando, que o vírus que nos quer dar uma mensagem. A igreja que vê como um julgamento divino, e aqui quando falo de igrejas, várias igrejas de várias confissões religiosas. E depois o aproveitamento que é feito por parte dos políticos, esses malandros, e pronto, ele depois acaba por falar daquilo que ele acha também. Aliás, ele fala sempre daquilo que ele acha. Porquê é que eu assinalei isto aqui? Certo. Porque esta questão, pronto, do vírus nos mandar uma mensagem, eu concordo com ele. Ele diz aqui a dada altura, o vírus não é um organismo que pense que faça uma coisa com um intento.
é uma espécie de um vírus oportunista, é um ser oportunista, não é? E aproveita um conjunto de determinadas condições para proliferar, quer dizer, não é uma coisa pensada da forma como nós pensamos. Vamos lá, e como planeamos. E eu isso concordo plenamente, eu acho que aconteceu. Se eu acho que determinados comportamentos que nós vamos tendo alimentam este tipo de situações, a forma como vivemos, talvez, sim, mas neste caso nem sei se terá sido isso, não é? Eu não sei se ainda é claro de onde é que ele veio, se foi... pronto, o facto daqueles mercados abertos na China têm muitos animais, nem sempre estão, enfim, com todas as condições de higiene necessárias, etc. Terá surgido aí, mas nem sei se isso é certo. E eu digo-vos uma coisa, eu a partir de uma certa altura, eu já não quero saber. Já não é uma informação que eu acho que seja muito útil para mim, a não ser eu poder dizer, não, foi assim que ele surgiu. Quando há tanta informação, nós vivemos numa época de excesso de informação. Eu às vezes eu acho que é bom ter informação, claro, não devemos viver alheados daquilo que se passa à nossa volta, é a maneira que eu vejo, mas muito sinceramente eu às vezes passo uma semana inteira sem ouvir notícias. Se eu acho que é o mais saudável, não. Mas é uma forma de eu me proteger, porque às vezes até, e na altura do vírus mais, nós agora estamos numa fase de desconfinamento, mas na altura em que estávamos confinados, em que se falava a toda a hora na televisão, nos jornais, da rádio, parece que mais nada se passava no mundo, torna-se cansativo e eu acho que até não só é cansativo, como é mais fácil uma pessoa ter uma crise de nervos, acho eu, do que se aliar um pouco dessa situação, de género reconhecer que a realidade é essa, claro, até porque eu se tinha que ir ao supermercado tinha que pôr a máscara, durante algum tempo eu também ia com luvas, a história de desinfetar, etc, tudo o que chegasse pelo correio. Portanto, não é que eu estivesse completamente aliada do que se estava a passar, claro, e mesmo a falar com familiares e tal, mas era uma coisa mais real, mais à nossa escala, aqui, minha, do Luís, dos meus pais, etc., do que a uma escala mundial que a dada altura eu pessoalmente não tenho capacidade para aguentar toda essa informação, quantos mortos, quantos infectados, quantos isto, quantos aquilo, todos os dias essa informação. Sentia a dada altura que não influenciava em nada o meu dia-a-dia e só me estava a transtornar. Bom, basicamente. Mas já me perdi aqui um bocadinho, desculpem. Então aqui, lá está, esta história de que o vírus nos quer enviar uma mensagem, ele aqui irrita-se um bocado com isto. Eu por acaso não senti que ele em alguma altura fosse irónico ou sarcástico, não, ele está mesmo chateado, é essa a sensação que me passou. E pronto, e preocupa-lhe sempre muito esta questão do aproveitamento dos políticos também. Depois no capítulo 3, ele fala também de outro tipo de narrativa muito parecida com a anterior, em que o vírus ou o confinamento é visto como uma oportunidade de viver o dia com mais calma, de ler, de refletir, apanhar sol no jardim ou na varanda, recarregar baterias. Ele fala de uma espécie de glorificação do enclausuramento. Eu devo dizer que, de todos os capítulos que ele fala aqui, eu acho que este foi aquele com que eu me identifiquei mais, em que eu pensei, isto realmente irrita-me, bué. Porque é verdade. Muito cedo, quando tudo isto começou, a fase do confinamento, melhor dizendo, vieram várias celebridades portuguesas para a televisão falar das maravilhas de estar em casa, de ter tempo para estar com os filhos, para fazer isto, para fazer aquilo. E se bem que eu acho que isso é perfeitamente natural e acho que é normal que assim seja, e ainda bem que eles têm essa oportunidade de fazer isso e que veem isso como uma coisa positiva, muitas famílias não viram isso como uma coisa positiva. Muitas ficaram sem trabalho, não têm a possibilidade do teletrabalho, vivem num apartamento minúsculo, todos uns em cima dos outros, mesmo que não sejam uns em cima dos outros, vivem, sei lá, numa cidade em que a vista olham lá para fora e são prédios. Não sabem o que é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o dia do amanhã, não vivem confortavelmente para poderem estar a ler já agora e a refletir sobre a vida, quer dizer, têm que estar a pensar no seu dia-a-dia, ou seja, foram uma série de declarações que eu acho que, em família, com amigos, ninguém tem nada a ver com isso, mas vir para a televisão fazer essas declarações foi muito insensível. Então, basicamente, foi isso que eu senti. Portanto, vendo todas essas declarações, etc., isso chateou-me imenso, sobretudo por causa dessa questão da insensibilidade. Porque não é que eu também não tenha aproveitado para fazer algumas coisas, mas
sou eu. Eu não acho que seja, opá, porque é que não aproveites, se as pessoas da minha família que ficaram sem trabalhar nessa altura, que ficaram em layoff, que não sabiam o que é que ia ser o futuro, se eu lhes tivesse dito, olha, porque é que não aproveitas para ler um bocadinho? Pá, eu apanhava 2 pares de salos, ou nunca mais me falavam. Enfim, que as pessoas da minha família não são assim muito dadas a manifestações de violência física, mas quer dizer, é muito insensível. Estamos a ver? Nós vivemos todas situações muito, muito diferentes. E se temos essa visibilidade, temos que pensar um bocadinho antes de falar. Desculpem, já estou a ficar irritada. Bom, agora atenção, ele neste livro, ele fala de outras coisas em cada capítulo. Eu retirei aquilo que me chamou mais a atenção, aquilo que eu acho que resume o capítulo, mas vocês se calhar se comprarem o livro e se o lerem vão retirar outras coisas quaisquer, ok? Portanto, eu não estou a dizer, ok, este capítulo só fala disto, não. Tá bom? Eu acho que é um bocadinho mais denso, um bocadinho mais vasto. Não acho que seja muito denso. Eu acho que isto é um livro fácil de seguir. Mas pronto, só para deixar isso claro, ok? Depois o capítulo 4 foi aquele que eu achei um pouco mais difícil de seguir. Ele a dada altura fala do inferno é o corpo. E depois da corrida aos bens alimentares versus a corrida aos bens culturais. Aquilo que eu percebi, mas eu aqui fiquei mesmo na dúvida se percebi bem, é que quando ele fala do inferno é o corpo, é que nós somos seres físicos. Nós temos que alimentar o nosso corpo, nós queremos preservar-nos, nós queremos sobreviver. E então esse instinto que é primário, é aquele que nestas alturas de muito medo e de muita incerteza é o que vem mais ao de cima. Onde se calhar depois acabamos por revelar mais medo, mais egoísmo. E ele aqui até fala também do tratamento dos idosos, que ele achou desumano, insensível. Eu penso que ele aqui estará a referir-se também em França, mas eu acho que cá em Portugal também houve... Bom, eu acho que cá em Portugal, de uma maneira geral... Assim, eu já visitei alguns lares, porque familiares meus estiveram internados em lares, alguns ainda estão, e eu devo dizer que são ambientes muito deprimentes. Eu acredito que as pessoas que lá trabalham a maioria tentem fazer o melhor possível para dar condições e para dar algum ânimo aos velhotes que lá estão, só que é assim, não podes fazer tudo e depois depende muito dos recursos que se têm e etc. e da orientação que se tem também lá dentro, mas eu já fui a lares de vários tipos, desde os mais, enfim... baratos, vamos lá, até uns mais caros, e eu não noto diferenças nenhumas. As instalações dos mais caros são mais bonitas e há mais condições físicas de espaço, mas depois o que eles fazem é exatamente a mesma coisa. Tu entras e vês velhotes assim, cabeça para baixo, a olhar para a televisão, não têm assim atividades interessantes. Ou então as que têm são só para as pessoas que ainda estão mais ou menos, aquelas que já estão, que já requerem mais cuidados e mais atenção e mais acompanhamento pessoal são mais largadas. Esta é a minha experiência de ir a alguns lares e de acompanhar uma das pessoas da minha família que mais próxima e é isso, e acho sítios deprimentes. Honestamente, o que é que eu faria diferente? Não sei, lá está, eu não estou para aqui a dizer isto, a dizer eu tenho a solução, eu sei o que é que havia de fazer, mas não sei, quer dizer, tenho algumas ideias, claro, mas, mas não tenho solução. E atenção, mesmo eu lendo isto, esta questão também do corpo, ou de como eu li este capítulo, do corpo ser o mais importante, nós sermos seres, enfim, primários em algumas coisas, eu acho que sim, acho que somos, e eu não me vejo a mim como alguém diferente nesse sentido. Eu não estou a falar aqui de um lugar de sobranceria, ok? Espero, porque eu às vezes acho que o meu tom passa de uma determinada forma que não é bem aquela que eu quero passar. Mas enfim, bom, para além disso ele fala aqui de aplicações que foram surgindo, de controlo, de género, onde é que estão os doentes, tem algum vizinho que esteja doente com o coronavírus, enfim, e ele fala do perigo disso, das denúncias, da perseguição, e acho que todos nós ouvimos algumas histórias de pessoas, já não sei em que país é que era, mas acho que foi em Espanha, eu não quero mentir, mas acho que foi em Espanha, em que uma enfermeira estava a voltar para casa e alguém tinha posto na porta da casa dela, de género, preferíamos que não viesses para cá ou que mudasses de prédio, é uma irresponsabilidade, podes-nos pegar o vírus e não sei quê.
E isso é de uma insensibilidade tão grande, uma pessoa que se está a sacrificar todos os dias, pronto, é o trabalho dela, mas está-se a sacrificar todos os dias, não está junto da sua família, que tiveram que ir não sei para onde, porque tem filhos, porque tem um marido, porque não quer, enfim, pegar-lhes o vírus, não é? Ou contaminá-los inadvertidamente, e vêm aqueles dizer-lhe, epá, sai daqui deste prédio, não te queremos cá. Ouçam, é desumano, é mesmo desumano. E essas coisas entristecem muito, acho que nos entristecem a todos, não é? Este tipo depois de manifestações de um grande egoísmo. E ele, a dada altura, pergunta também, será que nós estamos prontos a ceder tudo? Não é? Quando nós vamos concordando com determinadas coisas. E neste caso desta enfermeira espanhola, será que também estamos dispostos a ceder até a nossa própria humanidade? Para nos preservarmos? E se calhar estamos, não sei. Não é? Sendo que naquele caso, naquele prédio, quer dizer, era também... Eles não viviam com ela, não é? Era uma questão de, chegando a casa, estavam com tanto medo de não tocarem no corrimão, se calhar, irem de escadas e não irem de elevador, não sei. Não sei como é que eles também achavam que iam ser contaminados assim, com essa facilidade, mais do que se forem ao supermercado. Mas enfim, bom, são outras questões. E neste capítulo 4 foi o capítulo em que eu senti que ele estava mais chateado, mais irritado. Bom, o capítulo 5, que é o último capítulo, ele fala de várias questões também, fala de outras pessoas que estão em situações muito mais complicadas do que nós, claro, porque há sempre, não é? Se vocês estarem-me a ver por aqui, pela internet, já mostra que se calhar não estão assim tão mal porque têm acesso à internet, podem estar a perder algum tempo a ouvir esta gaja falar sobre assuntos. Há pessoas que não têm isso, não é? E ele fala aqui até de campos de refugiados na Grécia, porque ele, antes do confinamento em França, ele estava a fazer uma reportagem sobre isso e quando voltou para a França, voltou para o confinamento e depois acho que escreveu esse texto, publicou e acho que houve uma série de protestos nas redes sociais, que ele diz que estão cada vez mais asociais, que eu acho que é uma palavra, não é? Mas é assim que está aqui traduzido. E eu concordo um bocado com isso. Quer dizer, uma pessoa até já goza um bocado de género. Claro que foi alguém para o Facebook dizer qualquer coisa, claro que foi alguém para o Instagram ou para outro sítio dizer qualquer coisa contra, pronto. E houve muitos protestos, pessoas a dizerem como é que ele agora estava a falar de viagens e que tinha ido em viagem, quer dizer, como se aquilo que ele relata dessas situações dos refugiados, de campos de refugiados a abarrotar, não fosse importante. Parece que o resto do mundo apagou-se, já não há mais nada para além do vírus que nos afeta a nós. Mais nada acontece. E mesmo no nosso próprio país, e eu agora falo aqui mesmo cá em Portugal, a vida não parou. Os dramas de famílias, sei lá, sem abrigo, outras questões sociais de que eu nem sei, enfim, injustiças de trabalho, etc, tudo isso continua. O mundo não para, não é? E de repente parece que parou. Parece que há só o vírus e não há mais nada. Enfim. E depois faz também uma série de considerações políticas, das quais eu sinceramente também não tenho assim capacidade de falar sobre isso, porque é como eu vos digo, eu nem sempre estou muito atenta às notícias. E isso eu não digo com orgulho, acho que é uma falha minha, mas eu faço isso um bocado para me proteger também. Confesso. Mas devia arranjar um sistema, eu tentei, no outro dia comprei o jornal, porque eu acho que mesmo assim a imprensa escrita, depende da imprensa escrita, mas tende a não ser tão sensacionalista, mas depende daquela que for, não é? Sei lá, se for um Público, se for um jornal de notícias ou um diário de notícias, em princípio não será uma imprensa sensacionalista, penso eu. O Expresso, também gosto muito do jornal de Expresso, então comprei o Público a semana passada, porque à sexta-feira vem com o caderno cultural, o Y, e gostei de ler até, só que é muito, para já, nem tem a ver, bom, o jornal é desconfortável de ler, porque é muito grande e tens que virar, depois mancha-te os dedos, aquilo não é espetacular, sinceramente, mas tudo bem, nem é por aí. É arranjar o tempo, eu justificar para mim mesma que vou estar parada, sei lá, 1 hora a ler o jornal. Tipo, como é que os gajos, porque normalmente são os homens, não é? Eu associo isso mais ao homem que compra o jornal para ler,
Como é que eles fazem? Em que altura? Eu gostava de saber, porque eu não... É muito difícil para mim encaixar na minha vida. Essa semana em que eu comprei e fiz isso foi porque estava a fazer uma renderização de um projeto. Então, entre cada render é tipo... Eu faço o projeto a 3 dimensões e depois tiro uma fotografia de várias vistas do projeto, é como se fosse isso. E isso demora, é um processo que demora algum tempo, ele começa-se a compor, põe a iluminação e tal. Então podia demorar uns 5 minutos. E então, entre cada renderização, eu lia um artigo ou lia um bocadinho de um artigo. Pronto, e foi assim que eu li. Agora, eu só parar para ler o jornal, isso para mim é muito difícil. Mas eu já percebi que de todo o tipo de forma como me chega a informação, tirando algumas rádios, a TSF é a minha favorita, mas haverá outras também, é a forma como eu tenho acesso às notícias normalmente. Eu não gosto muito de ver telejornais. Às vezes, quando já estou desesperada do género, epá, já não vejo um telejornal há... Eu já não sei nada, aliás, do mundo há muitas semanas. Então aí vejo um telejornal porque é uma forma rápida de chegar à informação, mas depois é sempre bastante sensacionalista. Bom, já me estou a perder. Portanto, se tiverem dicas de como justificar ler jornais ou, seja, revistas de informação tipo a Visão, cá em Portugal, como justificar isto? Digam-me, partilhem, por favor, porque eu não sei como justificar para mim. Eu consigo parar 20 minutos, meia hora para ler um livro destes, mas para ler o jornal é mais difícil. Ainda por cima porque há muitos jornais que são diários. Se eu comprar o Expresso é semanal, mas é semanário, vá. Mas o Público, por exemplo, é diário. Como é que há pessoal que lê jornais diários, man? A sério, eu não consigo. Entre tratar da casa, trabalhar... Tipo, não dá? Como é que uma pessoa lê o jornal? Não sei. Bom, grande problemática, não é? Distraí-me completamente, desculpem. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler este livro ou outro livro do género, é isso. Eu já percebi que houve vários pensadores intelectuais que lançaram livros deste tipo. Até seria interessante ler outro de outro autor e ver o que é diferente, que outras ideias é que passam, que outras reflexões é que tudo isto originou, mas eu tenho muitos outros livros para ler, a verdade é esta, e não me apetece refletir muito mais sobre o vírus, se bem que já vi que há alguns livros que falam sobre o futuro, mas isso depois também é futurologia, quer dizer, interessa-me. Não sei se me interessa muito, honestamente, mas foi interessante ler este e recomendo. É uma leitura bastante simples e é isso. Ele fala de outros filósofos também que pode ser interessante explorar e visitar. Pronto, outras ideias. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês estejam todos bem e alguma ideia, algum comentário, já sabem, deixem lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau.